O dólar já perdeu mais de 10% de valor só em 2025, além das perdas acumuladas em 2024. Somado isso à declaração do Trump, que ele considera que o dólar está num ótimo momento, num ótimo valor, e as especulações sobre um acordo Mar-a-Lago, dá-se a entender que o dólar vem perdendo relevância até com a política econômica dos Estados Unidos, e isso pode sim ajudar a consolidar a queda da hegemonia do dólar que dura pelo menos ali da primeira metade do século XX. Será que de fato o dólar está perdendo tanta relevância? Quais são as consequências para os Estados Unidos, tanto positivas quanto negativas? E por que o Trump está se propondo, supostamente, segundo as agências de notícia dos Estados Unidos, a desvalorizar propositalmente o dólar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardio, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu trouxe para vocês, quando a gente pega o valor do dólar frente ao real, ele realmente está se desvalorizando bastante, não só em 2026, mas também em 2025. Ah, professor, mas é porque o real está se valorizando tal. A gente pode não comparar exatamente com o real, mas pode comparar com uma cesta de moedas, que é o índice DXY, que compara o dólar com outras moedas pelo globo, e a gente percebe que, de fato, o valor, né, o índice DXY, está nos menores valores desde 2022. Quando o jornalista nos Estados Unidos foi confrontado, né, na verdade, confrontou o Trump para saber exatamente por que isso estava acontecendo e se ele julgava que era uma coisa positiva ou negativa, ele falou que ele acha ótimo o valor do dólar do jeito que está, que o dólar está indo muito bem e que, aliás, o dólar deve encaminhar para o seu próprio nível para favorecer a competitividade da economia dos Estados Unidos. Especula-se, e por que eu falo especula-se? Porque não tem um documento formal assinado nesse sentido, mas que o Trump fez o chamado Acordo Mar-a-Lago informalmente com seus representantes, em que de fato ele tinha planos para desvalorizar o dólar. A gente fala que é o Acordo Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é o complexo ali, né? A mansão, a moradia do Trump na Flórida, e faz uma referência ao Acordo de Plaza de 1985, com um contexto mais ou menos ali similar, né? O Acordo de Plaza, ele pediu os Estados Unidos, usando da sua influência geopolítica, econômica, até mesmo militar com algumas ameaças, pediu para que os seus parceiros mais próximos, principalmente os japoneses, fizessem uma política de valorização cambial da sua própria moeda e desvalorização do dólar. Isso tudo visando aumentar a competitividade da indústria americana e aumentar as exportações dos Estados Unidos. Porque pensa comigo, se o dólar vale menos, é como se ficasse mais barato para comprar os produtos dos Estados Unidos. Como os americanos, naquele contexto, queriam melhorar a sua balança comercial e exportar mais produtos, o Japão e outros países aceitaram, o que, aliás, a gente pode até colocar, tá? A gente pode fazer um vídeo no futuro próximo falando sobre isso, que esse foi um dos principais motivos da queda da economia japonesa, do fracasso do Japão na década de 90. O iene, ele se valorizou assim 40% no espaço curtíssimo de tempo. O Japão é um país que dependia muito também da exportação dos seus produtos e tal. Isso retirou a competitividade da economia japonesa. O Estado japonês tentou incentivar a economia, só que o dinheiro acabou indo para setores que o Estado japonês não gostaria, que era o setor imobiliário, criando uma bolha financeira e um fracasso econômico. Depois vieram os Abenomics e tal, enfim, né? E o Japão até hoje tentando reconquistar a credibilidade perdida na década de 80 pelo Acordo de Plaza, muito financiado pelos Estados Unidos. Quando a gente pega essa política, eu diria, né, se isso de fato for proposital e aparentemente é do governo Trump, eu diria que tem um prazo de validade e aspectos positivos e aspectos negativos. O dólar ser a moeda global, eu diria que foi uma coisa que ganhou relevância, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, porque vários países, a gente tem que lembrar que no final do século XIX e começo do século XX, já encampado pelo modelo de produção fordista, taylorista, os americanos começaram a ter uma grande produção industrial, a serem grandes produtores de manufaturados, e sustentaram parte dos países na Primeira Guerra, e os países, para pagarem as suas compras, pagarem os insumos que eram vendidos pelos Estados Unidos, transferiam ouro.
Os americanos, no comecinho do século XX, então, já passaram a ser uma das maiores, se não a maior, reserva de ouro do planeta. E claro, com um lastro, uma garantia bem importante da moeda, que era o ouro como reserva financeira, o dólar passou a ganhar relevância. Em 1944, no Acordo de Bretton Woods, aí eu diria, né, que aí consolidou de fato. O Acordo de Bretton Woods, ele foi feito em um contexto quase pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países capitalistas perceberam, foram 44 países, que alguma coisa não estava bem na economia e na política mundial. Porque em questão de 30 anos, Primeira Guerra, Segunda Guerra e crise de 29. Sabe quem que é o culpado? O protecionismo econômico, segundo os americanos e esses 44 países. Então as soluções foram: vamos criar o FMI, vamos criar o Banco Mundial, vamos tentar promover uma livre negociação e vamos tentar estabelecer o dólar como a moeda global. Estabeleceu-se que uma onça de ouro, que é uma determinada quantidade de ouro, seria equivalente a 35 dólares e as outras moedas se baseariam no valor do dólar. Em 71, os americanos quebram o padrão dólar-ouro e passa a ser somente o padrão dólar. E em 73, em um acordo com a Arábia Saudita, os americanos estabelecem que toda a negociação de petróleo deve ser feita por meio de dólar. Ou seja, os americanos têm o seu poder consolidado. E ter o dólar como uma moeda mundial, eu diria que assim, talvez não tenha sido o principal, mas foi com certeza um dos principais fatores para consolidar a hegemonia dos Estados Unidos no século XX e, convenhamos também, no século XXI. Quando a gente pega o dólar começar a moeda mundial, a gente pode pensar que o mundo passou a ter uma demanda constante por títulos americanos, já que as suas reservas internacionais também são dolarizadas. Se o mundo inteiro procura títulos americanos, porque eles são mais confiáveis, todo mundo usa o dólar, naturalmente os americanos podem colocar um juros mais baixo, já que grande parte dos países vão comprar os títulos, mesmo pagando menos, já que é uma moeda teoricamente mais confiável. Ou seja, os americanos eles conseguem financiar sua própria dívida, financiar suas atividades econômicas, pagando juros baixíssimos, não só para o mercado interno, mas para o mercado global. A gente pode colocar, por exemplo, que os Estados Unidos, hoje, eles praticamente lucram para emitir sua própria moeda. Por exemplo, o Brasil, vai. Se o Brasil ele quer gerar 100 dólares em valor, a gente tem que produzir serviços, produtos industriais e tal. Os americanos, querendo ou não, gastam centavos para emitir 100 dólares. Ou seja, eles conseguem ter lucro com a emissão da própria moeda. Claro que se eles começarem a fazer isso a esmo, como aliás estão fazendo um pouco, isso pode tirar a credibilidade da moeda e fazer com que os países procurem moedas alternativas. Os americanos conseguiram, por exemplo, fazendo o mundo inteiro depender do dólar, não gastar com conversão cambial. O Brasil, por exemplo, vai negociar com a Argentina. Pô, a gente pega o real, converte em dólar, tem uma taxa, os argentinos convertem o dólar em peso, que tem uma taxa. Os americanos não, eles negociam globalmente utilizando o dólar, é muito mais benéfico para eles. Além de, claro, o poder de colocar sanções econômicas. O que a Rússia não está respeitando, então vou adotar sanções, usar, sei lá, guerra, alguma coisa, desmatamento, sei lá, alguma coisa que desagrade os americanos. Vou colocar sanções, vou colocar punições, porque os ativos são dolarizados. Porém, esse dólar muito forte também, e aliás, isso é até um ponto importante, tá? Se os americanos, olha que raciocínio legal, né? Do ponto de vista econômico. Se os americanos, eles querem que o dólar seja essa moeda global, porque traz uma série de benefícios, vocês concordam que os Estados Unidos devem ser, preferencialmente, uma nação compradora? Porque os Estados Unidos quem produz dólar. Se os americanos só exportam produtos, eles vão começar a receber moeda de países de fora, mas não vão conseguir mandar dólares para o mundo. Agora, se os americanos eles começam a ser uma nação compradora, eles, além de comprarem produtos estrangeiros, ele também estão mandando seus dólares para outros países. É fato, né? O Trump, quando ele assume o poder nos Estados Unidos, ele alega, aliás, até decretou uma situação de emergência nacional, alegando que os Estados Unidos estavam sustentando a economia global. Que esse dólar muito forte estava fazendo com que os Estados Unidos tivessem uma balança comercial muito desfavorável, porque um dólar forte faz com que fique barato para os Estados Unidos comprar produtos estrangeiros e fique caro para os outros países comprarem produtos americanos, e esse histórico déficit na balança comercial prejudicava a economia do país.
A gente sabe que a dívida dos Estados Unidos hoje supera os 35 trilhões de dólares e eu diria que não tem perspectiva de melhora, pelo menos em um curto prazo. Se a gente for pegar do ponto de vista negativo, né? Qual seria as vantagens desse dólar mais fraco, que é o que o Trump ele pretende colocar, a gente pode pegar, por exemplo, a questão da redução do custo de conversão dos lucros obtidos no exterior. Em que sentido, né? Vamos pegar, por exemplo, a Netflix, que é uma empresa americana, vende os seus serviços aqui no Brasil. E você paga ali, sei lá, R$ 27, R$ 32 ali para pagar uma mensalidade do Netflix. Esses R$ 32 vão para os Estados Unidos e quando eles vão fazer a conversão do lucro que ele obteve no Brasil, como o dólar vale muito frente ao real, naturalmente entram poucos dólares. Agora, se o dólar está valendo menos, os R$ 32 que nós brasileiros pagamos aqui para a Netflix, quando entra nos Estados Unidos, geram mais dólares para os americanos. Ou seja, é como se os americanos ganhassem mais dinheiro, mais dólares, com serviços que são prestados no exterior. Isso é um ponto positivo. Como eu falei para vocês, o dólar mais barato faz com que aumente a competitividade dos produtos americanos e isso até incentive uma própria reindustrialização dos Estados Unidos, que os americanos também colocaram como uma prioridade. E aí, eu até já falei para vocês que eu considero como correto. Talvez não reindustrializar em todos os setores. Não acho que seja efetivo para os Estados Unidos querer reindustrializar o seu país no setor têxtil, no setor de calçados, no setor de alimentos. Ah, professor, mas gera emprego, tal. Os americanos estão com problema de emprego? Não, né? Agora, você querer reindustrializar em setores estratégicos, setor bélico, setor naval, setor de chips semicondutores, eu acho que faz parte de uma política pública eficiente. E o Trump considera que desvalorizar poderia melhorar, né, essa questão. Além do que, você tem também uma redução do peso da dívida dolarizada dos países. Por exemplo, se o Brasil deve, sei lá, 30, sei lá, quantos bilhões aí de dólares, né, de dívida, uma coisa é se o dólar vale, sei lá, R$ 6 um dólar, outra coisa é se vale R$ 5 um dólar. Então a dívida dos outros países diminui, aumentando a capacidade dos países se endividarem ainda mais em dólar. Essa é a perspectiva dos americanos. Só que, claro, isso também traz malefícios para a economia dos Estados Unidos. Talvez um malefício bem importante. Professor, quer dizer então que desvalorizar a moeda é bom? Depende dos seus objetivos. A China, o Japão, por exemplo, faziam políticas públicas de desvalorização cambial porque queriam aumentar suas exportações. Mas China e Japão, pelo menos no passado recente, não tinham a ambição de ser a moeda global e de ter uma hegemonia baseada na sua própria moeda. Os americanos têm. Se eu falo para vocês que os Estados Unidos estão com a moeda mais fraca, isso vai refletir também com os americanos tendo que gastar mais dólares para importar produtos. Ou seja, a moeda americana valendo menos, os produtos americanos ficando mais caros, inflação. Sabe como que você geralmente combate a inflação a partir do Banco Central? Aumentando a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros dentro de um mercado tão voltado ao consumo, ao financiamento, à hipoteca, é gravíssimo nos Estados Unidos. Isso reduz o poder de compra. Isso tira a competitividade da economia americana no sentido de contração de créditos, construção de novos empreendimentos, compra de imóveis, carros e por aí vai. Então, essa inflação gerada pela desvalorização do dólar, embora gere um aumento das exportações americanas, tira o poder de compra dos Estados Unidos. Além do que, a gente pode colocar, por exemplo, uma energia mais cara. Porque as commodities energéticas, petróleo e tal, elas são baseadas em um valor global dolarizado. O dólar está mais fraco, para os americanos é como se tivesse mais caro. Além disso, a gente pode colocar que isso tira pouco da credibilidade, né, do dólar. Então isso pode incentivar com que os outros países, opa, então quer dizer que o dólar está fraco, existem algumas políticas mal feitas pelos Estados Unidos. Será que é interessante para eu perder menos as minhas reservas estrangeiras, diversificar meu patrimônio? Nossa, professores, será que tem países fazendo isso?
O Brasil está liderando, gravei até um vídeo para vocês. O Brasil, nos últimos momentos, reduziu em quase 30% as suas reservas em dólar, aumentando as reservas em yuan, que já é a segunda moeda que mais faz parte das nossas reservas, e principalmente comprando ouro. O ouro não é fiduciário, né? O ouro é um lastro, uma coisa concreta, um mineral metálico. Pô, faz mais sentido do que um dólar que vai constantemente se desvalorizando. Entende? A China passa por esse momento. A China, por exemplo, ontem, o órgão regulador dos bancos chineses recomendou para que os bancos privados desvalorizem, vendam títulos americanos, alegando que os Estados Unidos têm brigas constantes entre o Federal Reserve e a Casa Branca, que os americanos adotam políticas tarifárias que a gente não sabe qual vai ser a consequência disso, ou seja, que o dólar não é mais confiável como já foi no passado. A Índia também desvaloriza parte das suas reservas. O Macron ontem fez críticas também em relação ao dólar, falando que a gente tem que tentar fazer com que o euro seja mais utilizado, já que o euro, segundo o Macron, claro, faz parte, é representado pelos países europeus que respeitam a Carta da ONU, que respeitam a democracia em detrimento dos Estados Unidos, segundo o pensamento do Macron. Ou seja, esse dólar fraco tira a credibilidade dos Estados Unidos. Professor, então é bom ou é ruim? Depende da sua opinião política ou econômica. Ricardo, tá? Acho que tem mais aspectos negativos para os Estados Unidos do que positivos para os Estados Unidos. Sim, aumenta a competitividade. Sim, faz com que as multinacionais americanas tenham um lucro maior em relação às moedas locais de cada um dos países. E, de fato, o que não falta nos Estados Unidos são serviços, empresas espalhadas pelo mundo. É só pegar o caso do Brasil aqui, né? Seja a Nike, McDonald's, Burger King, serviços como Netflix, Disney, Amazon Prime e por aí vai, né? Mas todo o poderio que foi construído pelos Estados Unidos, esse soft power e até o hard power para pressionar os outros países e todos os benefícios de ter essa moeda comum, para mim, são superiores a esses ganhos econômicos conjunturais. Os americanos, na minha visão, estão trocando algo mais estrutural que consolidou eles como uma grande potência por algo conjuntural. Como que os americanos, segundo né, as mídias americanas, estão fazendo? Como o governo Trump está fazendo para enfraquecer o dólar? Ele, por exemplo, promove ou fala de promoção de corte de taxa de juros, mesmo sem o apoio do Federal Reserve. Se você reduz a taxa de juros, os títulos americanos pagam menos, fica menos atrativo, ou seja, dólares saem dos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, as políticas tarifárias e os problemas geopolíticos com os antigos aliados, com a União Europeia, com o Canadá, que também tiram a credibilidade do dólar. Pô, será que eu vou querer ter só ativos dolarizados? Sendo que, por exemplo, os americanos podem me sancionar? Podem, sei lá, cortar relações econômicas comigo? A gente pode falar, por exemplo, do aumento da dívida dos Estados Unidos e a falta de perspectiva de melhora, que é o pior de tudo, né? O The One Big Beautiful Bill, que é a reforma econômica dos Estados Unidos, corta os impostos, mas também corta a arrecadação, gerando um risco fiscal para os Estados Unidos. Isso gera desconfiança no dólar. Ou seja, e claro, a gente pode pegar movimentos, né, dos BRICS, da Rússia, da China, do Brasil, da Índia, tentando criar alternativas ou até a própria União Europeia, alternativas ao dólar. Por isso, os Estados Unidos, então, vai perder a hegemonia do dólar? Sai aqui informação, entra opinião, tá? Acho que sim, mas não acho que seja uma coisa de curtíssimo prazo. Mesmo com todos esses dados ruins que eu apresentei no sentido de monopólio e controle do dólar na economia, hoje 90% das transações cambiais são feitas em dólar. 60% das reservas cambiais que os países, todos do mundo, tá, têm, são dolarizados. Isso para você é a falta de hegemonia do mercado americano? E como eu sempre trago para vocês, na minha visão, a gente tem o Trump adotando essa medida. Nem acho que seja um pensamento do Partido Republicano e muito menos do Partido Democrata. Então, se de fato for real que o Trump está promovendo, de propósito, essa política de desvalorização cambial, muito possivelmente é algo conjuntural e não algo estrutural da economia americana. Claro que a tendência é com que outros países utilizem mais moedas locais, mas eu ainda acho que pelo menos um médio prazo, vamos colocar assim, o dólar vai continuar sim sendo a moeda hegemônica.
E claro, né, como eu falo pra vocês, eu, Ricardo, adoro investimentos, tá? Adoro economia. Gosto de fazer, né, vários investimentos ali, tudo tal. E acho que o dólar ainda vai continuar sendo uma moeda importante. Para isso, utilizo a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil. Pode perceber, né, que eu tenho, que eu vou falar para vocês, total liberdade editorial, porque teoricamente eu tô falando da desvalorização do dólar. Não pedindo não, né, mas falando aí, que se vocês quiserem comprar os seus dólares, utilizem a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional com as melhores taxas, porque Ricardo, não é recomendação de investimento, claro, né? Mas acredito que seja. Sempre gosto de comprar as coisas no momento de baixa. E acho que o dólar tende a se recuperar num curto a médio prazo pós-governo Trump. Se você quiser, galera, com descontos de 15 centavos por dólar convertido na conta internacional que aceita em mais de 180 países e além de vários outros benefícios que já existem no aplicativo, baixe o aplicativo da Nômade, cupom Ricardo15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? E você, galera, o que acha do dólar, hein? Acha que é uma política proposital do governo americano ou são só, entre aspas, cagadas econômicas do governo Trump, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.